Olá, irmãos, sejam bem-vindos à nossa última aula do minicurso O Chamado para o Presbítero. Nessa aula final, a gente vai tratar do presbítero como exemplo. A gente faz isso olhando para textos como 1 de Pedro 5:3 e Filipenses 3:17. 1 de Pedro 5:3 diz assim: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aqui é Pedro falando aos presbíteros, né, sobre o modo como eles deveriam liderar. Então, não agir como dominadores, mas tornando-se modelos do rebanho. E Filipenses 3, versículo 17, Paulo diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, claramente nós temos aqui a Escritura apresentando os líderes como uma figura de referência para a igreja. Então, o presbítero não lidera apenas através de palavras ou posição hierárquica, mas pelo exemplo de vida cristã que ele oferece. Então, a sua influência não vem apenas daquilo que ele profere em uma classe de escola dominical, ou em um sermão, ou em um aconselhamento, ou em um estudo de pequeno grupo, mas pela integridade da sua vida manifestada diante da igreja e diante do mundo que observa. Então, essa forma de liderança exige integridade, né? Autenticidade constante, pois o líder torna-se um modelo vivo do que significa seguir a Cristo no cotidiano. Então, esse testemunho deve ser consistente, tanto na esfera pública quanto na privada. Não adianta ser alguém que, quando está na igreja, né, fala baixinho, é amoroso, atencioso, e aí, quando chega em casa, é uma pessoa completamente diferente. Não há separação entre a pessoa que ministra no púlpito, ou que ensina, ou que lidera, e aquela que vive em casa, ou no trabalho, ou na comunidade de forma mais ampla. Então, qual é o erro comum? Um deles é o paradoxo da expectativa. Então, muitas vezes nós exigimos santidade dos nossos presbíteros, mas falhamos em reconhecê-los como referências práticas para a nossa jornada espiritual. Então, quer dizer, o presbítero tem que ser perfeito, mas exatamente por ele ser perfeito eu não tenho como imitá-lo, né? Então, nós criamos um padrão impossível que os isola ao invés de inspirar. E aí a consequência disso: quando não vemos nossos líderes como exemplos a serem seguidos, a gente perde uma das principais ferramentas que Deus nos deu para o crescimento espiritual, o discipulado através da imitação de líderes piedosos. Então é assim que a gente cria expectativas falsas e se afasta e deixa de considerar o modelo e o exemplo que os nossos líderes apresentam para nós. Nós criamos um fosso desnecessário entre liderança e membresia. Bom, como é que isso pode ser trabalhado em termos da nossa caminhada como igreja, né? O caráter do presbítero tem um poder de influência que frequentemente supera suas palavras. Às vezes você deixa de ouvir o que alguém fala porque você observou a vida dele, né? E às vezes você só se abre para ouvir porque a vida dessa pessoa manifesta algo que é importante, né? Ou que é belo. Então, as pessoas observam como ele reage às adversidades, como trata a família, como conduz os negócios, como responde às pressões da vida. Então, nós precisamos, na caminhada como igreja, observar isso, né? Integridade nas pequenas coisas, consistência entre público e privado, humildade diante dos erros. Então, o que nós devemos esperar dos nossos líderes é essa manifestação de caráter e esse exemplo. E o chamado da igreja, né? A congregação tem a responsabilidade de observar, aprender e seguir, ou seja, imitar o exemplo piedoso dos seus líderes. Não significa idolatria, nenhum líder vai conseguir ser um modelo perfeito, mas nós podemos reconhecer sabedoria divina naquilo que eles têm vivido, né? Observar com discernimento, imitar as virtudes cristãs, honrar a liderança fiel. Então, a nossa resposta deve ser interceder pelos nossos presbíteros, pedindo a Deus que dê a eles coerência, integridade, sabedoria, fortaleza, enfim, a bênção do Senhor, o fruto do Espírito. E o nosso compromisso deve ser de honrar e seguir o exemplo deles.
Hebreus 13, 7 fala disso pra gente. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, imitar a fé deles é um dos chamados da Escritura pra gente. Bem, nós estamos encerrando o nosso minicurso. E esse minicurso serviu para nos dar uma visão de qual é o chamado que o Senhor tem para o presbítero. Isso deve remodelar a maneira como nós olhamos para os nossos presbíteros. E isso deve ajustar as nossas expectativas e a nossa forma de responder à liderança deles. Isso deve também nos fazer orar de formas mais específicas e intencionais para que Deus abençoe os presbíteros que nós temos e para que Deus levante presbíteros dentro desse perfil. E isso deve providenciar para nós a clareza necessária para, na hora de eleições, nós entendermos quem nós devemos eleger como presbíteros da igreja. Então, mais uma vez, se você não escolhe pessoas que tenham um perfil bíblico para a liderança da igreja, você coloca toda a igreja em risco. Aqueles que vão liderar a igreja precisam estar dentro do quadro de referência que o Senhor Deus providencia para a gente. Então, eu espero que esse minicurso tenha sido útil para você. São 12 aulas de mais ou menos 5 minutos. E todas essas aulas estão no canal da nossa igreja. Então, você pode gastar 1 hora e assistir todas as aulas novamente, para que essas verdades possam, assim, fixar na sua mente, descer para o seu coração e, assim, se transformar em orações, ações, encorajamento, apoio aos seus líderes, ou você mesmo começar a se prontificar para o exercício da liderança do presbiterato na nossa igreja. Senhor Deus nos abençoe e que Ele nos permita ter líderes cada vez mais sábios e preparados para a obra do Senhor.